A Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo tinha necessidade de Estevão. Maravilhoso isso, né? Vão surgindo frases no decorrer dessa história tão tremenda que nós estamos vivendo juntos. Você percebeu? A Igreja de Cristo precisava de Estevão. A Igreja de Cristo precisa de você. A Igreja de Cristo precisa de mim. Temos que pensar desta forma e acreditar desta forma. Caso contrário, você não terá alegria em participar de projetos aí na sua comunidade. Caso contrário, você não terá alegria em viver em família, servindo a Jesus Cristo. Você precisa ter certeza de que você é importante no processo da igreja, assim como Estevão foi. O Edson Bruno, não me compare com Estevão, talvez você possa dizer. Eu não estou comparando você com Estevão, aliás, nós não podemos comparar nada com nada, ninguém com ninguém. Essa é a verdade. No que se refere à espiritualidade, no que se refere à importância de cada um no reino de Deus, eu não posso comparar nada. Absolutamente nada. Você não pode ficar me comparando com outros ministrantes, pastores, pregadores. Não pode. Não pode. Você não pode me comparar com outros nomes por aí. Não. Cada um de nós, a gente tem um chamado. Cada um de nós temos uma palavra, somos portadores de um sentimento, de um jeito de ser. Não adianta. A finalização das frases, o desenho das frases de cada um será diferente. Todos somos importantes nesse processo tão maravilhoso da existência da igreja. Estevão estava sendo muito importante nesse processo. Hoje, o versículo 9 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, onde essa história começa. Estava tudo muito bem, mas alguma coisa começaria a acontecer de forma mais visível. Esta autenticação milagrosa da vida de Estevão estava mexendo com algumas pessoas. Sempre vão existir aqueles que não conseguem enxergar o novo como algo muito abençoador. Pessoas que querem permanecer em uma tradição e imaginam que aquela tradição é o suficiente. Não pode ser assim. A igreja estava sendo formada. Jesus tinha um objetivo, e o objetivo de Jesus era fundamentar a sua igreja com milagres, com transformações poderosas. Mas surge rapidamente pessoas que não queriam nada disso. Observe o verso 9 do capítulo 6 de Atos. Contudo, levantou-se oposição. A oposição vai se levantar, né? É verdade. Levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus, de Cirene e também de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia, a começar com a Sinagoga dos Libertos, olha só. Pois esses libertos é que deveriam ser uma bênção no ministério de Estevão. Esses libertos é que deveriam apoiar Estevão. Esses libertos é que deveriam verdadeiramente exaltar a Jesus Cristo por estar realizando tantos milagres através da vida de Estevão. Mas não foi nada disso. Transformaram-se em oposição violenta oposição. Observe, finalzinho do verso 9 do capítulo 6 de Atos. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Isso aqui mostra algo muito interessante. Esse verso 10
chega para mostrar que Estevão não se calou. Que Estevão procurou defender a base da sua existência, que era a sua crença em Jesus Cristo. Estevão começa a defender Jesus Cristo. Talvez você possa dizer, Jesus não precisa ser defendido. Ele espera que você e eu, Jesus espera que a gente o defenda com toda veemência, com toda força. Falem de mim o que quiserem por aí. Podem falar o que quiserem, mas não falem de Jesus Cristo. Não menosprezem a mensagem que eu sou portador, porque vou falar, sim, senhores, vocês não me conhecem. Eu vou defender o meu chamado. Estevão estava defendendo seu chamado. Ele não se calou, não. Se eu falar, eu vou perder todo o apoio. Se eu falar, o meu ministério vai à falência. Então eu vou ficar calado. Se eu falar, o cheque não vai vir daquele colaborador. Se eu falar... Estevão não pensou nisso. Estevão defendeu aquilo que ele cria. Estevão mostrou para aquele povo: contemplem os milagres, contemplem. Mas a coisa vai piorar, só vai piorar. Porém, eu gosto a forma como o capítulo 6 apresenta Estevão, e lógico, eu gosto muito da forma como o verso 10 termina. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, aqui com letra maiúscula, ao Espírito com que ele falava. Isso aqui mostra que era o pneuma, era o respirar de Deus, era o sopro de Deus em Estevão. Esse sopro de Deus estava ali na vida de Estevão, e eles não podiam resistir, eles não tinham respostas. Esse é o caso. O sentido original desta palavra, que finaliza o verso 9 do capítulo 6 de Atos, eles não tinham palavras, eles não tinham vocabulário para continuar confrontando Estevão. Porque o espírito que estava em Estevão era muito forte. O Espírito de Deus em Estevão o fazia ser alguém totalmente diferente. Nós vamos ficar por aqui. Caso contrário, a gente não termina o H11 de hoje. Senhor, não nos deixe nos envergonhar. Não nos deixe, Senhor, nos envergonhar da Tua presença, das coisas grandes que estás fazendo com a nossa vida, e que possamos ter esse mesmo espírito de Estevão, Senhor. Sopra em nós o mesmo espírito de Estevão. Sopra em nós, Senhor, esta coragem maravilhosa. Sopra em nós, Senhor, do Teu Espírito. Na verdade, é isso que nós precisamos, é isso que nós precisamos. E eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por esse momento, Senhor, por cada vida que está junto comigo. Gratidão a Ti, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.